難しいのね。 Aprender japonês é difícil? Ou melhor, é fácil? Então, essas são duas perguntas que as pessoas fazem antes de querer aprender o idioma japonês. Aprender japonês não é difícil. O difícil é você estudar o japonês. Por quê? Porque você pode aprender com coisas básicas da vida. Você pode olhar, por exemplo, para um objeto e, se você souber o significado dele, ele já vai na sua cabeça. Eu tenho essa facilidade de saber os objetos, o nome dos objetos, das coisas, tudo ao meu redor. O mais difícil mesmo é você praticar o japonês, é você usar ele no dia a dia, caso você não more no Japão. Agora, se você mora no Japão, vai ser mais fácil você aprender japonês, apesar de, infelizmente, ter muitos brasileiros que moram no Japão e não falam japonês. Mas é porque eles estão acomodados. O Japão facilita muito a vida das pessoas, que você não precisa falar com ninguém, praticamente. Você pode fazer tudo sem ter que comunicar, sem ter que dificuldade de ficar falando, de aprender o idioma. Mas se a pessoa mora no Japão e ela tem o costume de sair de casa em vez de ficar só trabalhando numa fábrica, que a realidade de muitos brasileiros é essa, eles só ficam trabalhando numa fábrica, curtem um pouco, uma vez na semana, mas não tem uma vida com os japoneses, não tem uma vivência com os japoneses, não tem os amigos japoneses, não vai para os lugares, não conversa com as pessoas, não tem aquela imersão, não tem aquele diálogo. Agora, se você está no Japão e você tem o costume de, por exemplo, ir no onsen todo dia, conversar com as pessoas lá, você vai ter sim um treinamento melhor no idioma japonês. Então vai ser mais fácil para você aprender o japonês. Agora, se você é uma pessoa que só assiste videoaula e só estuda o que está sendo ensinado, aí vai ser mais difícil para você aprender japonês. Porque o segredo para você aprender japonês é você usar o japonês. Eu mesmo, no Brasil, eu tenho uma dificuldade muito grande de estudar, porque eu sou um procrastinador. Então, aqui é como se eu não soubesse muita coisa. Mas quando eu chego no Japão, começo a conversar com as pessoas, começo a viver lá, eu sabia coisa que nem eu sabia que eu sabia. Deu pra entender muito bem, não? Mas, tipo, no Japão, a gente se virando lá com o japonês, a gente começa a falar japonês sem nem ver. Tipo, é uma coisa tão natural, uma coisa tão automática. Você estuda uma coisa, ela tá na sua cabeça. Só que ela não aparece assim de uma vez. É a mesma coisa de você, por exemplo, se alimentar. Você come uma comida e ela vai te fazer bem para sua saúde, vai fazer você continuar vivendo, vai te dar força, vai te dar vitamina. Só que no outro dia, 2 dias depois, você nem lembra do que você comeu. Só que aquilo foi útil para você. E é assim que é o estudo de japonês. Você vai estudar e você vai parecer que você não tá evoluindo, porque realmente parece isso. Mas chega uma hora lá que você vai precisar daquilo e aquilo vai vir na sua cabeça de uma vez. Você vai naturalmente conseguir fazer isso. Então, quando você estiver estudando japonês, não fique pensando se é fácil ou se é difícil. Você tem que só estudar e não fica pensando, será que eu estou evoluindo? Ah, isso parece tão difícil, parece que eu estudo e não consigo memorizar nada. Não é bem assim. Tudo que você vai estudar vai ser útil para você. Então você só tem que continuar estudando da melhor maneira possível e tentar colocar isso em prática, porque a prática é que vai levar à perfeição. Então não adianta nada você só estudar e não fazer uso do idioma. Então você tem que consumir muito material da língua japonesa, tem que ler muito mangá, assistir muito anime, conversar com japoneses por aplicativos e coisas do tipo. Então isso vai ajudar a tornar o estudo da língua japonesa mais fácil. Outra coisa que pode tornar fácil também o estudo da língua japonesa é você estudar da forma que você acha divertido. Porque infelizmente hoje você fazer um curso online não é uma coisa muito fácil. Você pegar um livro para ler e estudar não é uma coisa muito fácil, é uma coisa chata. Ficar vendo videoaula também não é uma coisa muito favorável. Então você tem que estudar da maneira que você acha divertido. Se você gosta de ver videoaula ou de ler livros, tudo bem, isso é maravilhoso para você. Mas se você não tem esse costume e não gosta de fazer isso, você vai ter que se esforçar um pouco e isso vai tornar o ensino difícil, um aprendizado difícil. Mas se você procurar uma forma que você acha divertido estudar, isso vai ter um efeito melhor em você, vai ser mais positivo. Então se você, por exemplo, gosta de assistir animes, assiste animes, coloca lá a legenda em português mesmo e tenta acompanhar as palavras com a legenda para ver se você memoriza, para ver se você sabe. Ou então coloca até em japonês, se você já está um nível mais avançado, coloca em japonês, vai assistindo anime lá. O importante é você estudar da forma que você acha divertido. Não da forma que o povo fala, é um método infalível para aprender japonês. Não existe isso de método infalível, não existe isso de segredo. Cada cérebro aprende de uma maneira diferente, aprende de uma forma diferente. Talvez se você ficar acompanhando, por exemplo, vídeos de youtubers no Japão, de uma coisa que você acha interessante, de uma coisa que atrai você, isso vai ter um efeito melhor. Um exemplo disso está nas palavras que as pessoas, que os otakus aprendem nos animes. Geralmente eles aprendem as palavras mais ruins, tipo... Eles aprendem a xingar, eles aprendem xingamento, eles aprendem... Por exemplo,
Você aprende yamete kudasai, por exemplo, é uma das palavras que a pessoa mais busca no Google o significado. Porque aí viu isso e isso ficou na cabeça deles, porque é uma coisa que atraiu eles e isso ficou na cabeça deles. Então, você tem que ir atrás de coisas que te atraem, que te chamam atenção. E você tem que focar nisso. Não tem que focar no que as pessoas falam que é melhor pra você, porque isso não existe. Você sabe o que é melhor pra você. Às vezes não, né? Às vezes o ser humano é muito burro, muitas vezes é muito burro, tomando decisões egoístas que prejudicam ela mesma. Mas isso já é outro assunto. Mas tipo, você sabe o que é melhor pra você aprender. Sim, você sabe isso. Isso que vai tornar o aprendizado do japonês fácil ou difícil. É estudar da maneira que você gosta, da maneira que você acha fácil, da maneira que você acha divertido. Agora, se você quer pegar o caminho que todo mundo pega, que é ficar fazendo uma coisa que você não gosta, por exemplo, ficar revisando Anki. Eu odeio revisar Anki. Eu sei que é um método muito bom para memorização. Memorização espaçada é perfeito para aprender. Só que eu não consigo revisar o Anki diariamente e eu realmente sinto falta disso. Eu sinto que isso seria muito bom para mim, mas infelizmente eu não consigo. Eu vou fazer o quê? Eu vou ficar tentando fazer um trem que é difícil? Sim, se você tem o ânimo, o esforço para você fazer a coisa difícil que vai ser bom para você, então você pode fazer isso. Isso vai tornar o ensino difícil, vai tornar o aprendizado difícil, mas não vai ser ruim. Com certeza vai ser algo bom para você fazer uma coisa que é difícil. Só que muitas vezes, se você está se perguntando se quer tomar o caminho difícil ou o caminho fácil, a decisão é sua, mas não tem um caminho melhor ou pior. Às vezes o mais difícil vai ser mais ruim para você, vai atrasar o seu aprendizado. Às vezes não. Tudo depende de você, do seu esforço. Às vezes você está estudando japonês lá, aí você chega numa parte muito difícil que você não consegue memorizar de forma alguma. Aí você fica lá empacado naquilo um tempão, faz um monte de coisa para tentar aprender aquilo, mas não consegue. E por que você não deixa isso de lado e foca nas outras coisas que é mais fácil? Assim você vai aprender muito mais. E essa é a dica que eu dou para tornar o aprendizado de japonês mais fácil para você, ou mais difícil. Então isso cabe a você decidir se o japonês é fácil ou é difícil. Eu espero que vocês tenham gostado desse pequeno vídeo aqui, falando um pouco sobre o japonês, se ele é fácil ou difícil. Se gostou, compartilhe e deixe nos comentários aí. O que você acha? Você acha que o japonês ele é fácil ou é difícil de aprender? Na descrição vai ter um artigo falando sobre isso. Será que o japonês ele é fácil ou é difícil de aprender? Então acessa lá o link na descrição. Muito obrigado e até a próxima.